Olá, oitavos anos! Tudo bem com vocês? Então, vamos mais uma semana de aula de ciências. Essa semana, então, vamos lá nossos estudos. Peguem a apostila universitária número 2, na página 24, onde nós vamos falar um pouquinho sobre musgos e samambaias. Essa semana, a atividade é bem simples. Eu vou dar a introdução e algumas definições que são importantes e algumas atividades. Lá no Aquecendo, nós vemos duas imagens, tá? Que eu quero que vocês prestem bastante atenção para responder as questões a seguir. Então, você conhece os vegetais das figuras? Quais são os seus nomes? Pode colocar os nomes pelos quais você conhece essas plantas. Observando esses vegetais, como é o ambiente em que eles vivem? Eu quero que vocês descrevam como é esse ambiente. Então, nós vamos pular algumas páginas, porque como eu falei no início, eu quero que vocês saibam só algumas definições dessa matéria. Por isso, nós vamos ver a raiz. O que eu quero que vocês entendam da raiz? A função dela. Por que ela é importante? Então, a raiz, geralmente subterrânea, ela é responsável pela fixação da planta no substrato e absorção de água e nutrientes minerais, além de outras funções, como condução da seiva inorgânica, armazenamento de matéria nutritiva. Então, qual é a principal função da raiz? Fixação, é fixar a planta no solo, absorção de água, que ajuda na hora da fotossíntese, condução da seiva e armazenamento de matéria nutritiva. Então, são essas as funções das raízes. Quais são as raízes? Partes da raiz. Nós temos a zona de ramificação, que vocês estão vendo aqui, que é onde parte as raízes. Zona pilífera, tá? Possui uns pelos absorventes, que são aqui, que vocês estão vendo a figura ao lado. Nós temos a zona lisa, quando a célula se distende, promovendo a elongação da raiz, que é o crescimento, e a coifa, que é aqui na pontinha, que fica lá no fundo da raiz, que protege a ponta delicada da raiz do atrito contra as partículas do solo, micro-organismos, inclusive aquáticos. Mas o que eu quero que vocês saibam realmente é essas funções que eu acabei de falar para vocês sobre raiz. Aí, nós vamos para a página 30, onde fala do caule. O caule, eu quero que vocês saibam também a definição, qual é a função dele. Então, qual é a função do caule? É produzir e sustentar os ramos que constituem a copa. Então, olha o caule aqui, nessas plantas que nós estamos vendo aqui, o caule delas. Então, ela conduz a seiva inorgânica ou bruta elaborada, armazena matéria nutritiva e água, além de fazer fotossíntese em alguns casos, como os cactos. Ao contrário das raízes, os caules são geralmente aéreos, alguns são rasteiros, outros subterrâneos e temos até caules aquáticos. Então, mas a função dele é produzir e sustentar os ramos que constituem a copa. Então, essa semana, eu quero que vocês façam aquelas questões da introdução, analisem bem, tá? Entendam a função da raiz do caule e eu vou passar as atividades que serão feitas esta semana, ok? Então, fiquem com Deus, até semana que vem.